Bem, continuando, né? Então, anteriormente eu mostrei a vocês como eu faria a ligação de uma lâmpada a um interruptor simples, né? Agora eu vou ensinar como fazer a ligação de um interruptor simples com duas lâmpadas. Ou seja, eu tenho apenas um interruptor e vou acioná-lo e vai ligar duas lâmpadas de uma vez. Observem que essas lâmpadas elas podem ser ligadas em série ou paralelo, né? Mas mais à frente eu vou explicar a diferença de uma ligação em série e de uma ligação em paralelo, né? Então, para que a gente entenda como será feita essa ligação, com apenas um interruptor comandando duas lâmpadas simultaneamente. Ok, então observem aí no diagrama funcional, aqui ó, por essa imagem, que eu tenho um interruptor simples, certo? E se você observar aqui o diagrama unifilar, o que eu falei na aula anterior é que sempre conectado no interruptor, fase e retorno. Então, observe que vai descer aqui nesse eletroduto uma fase e um retorno. Então, a fase é conectada no interruptor e o retorno no outro ponto do interruptor. Lembrando que isso aqui é um interruptor simples. Uma dúvida que pode surgir é se tem algum problema em trocar as posições, ou seja, conectar a fase aqui ou conectar o retorno aqui, né? Não vai ter problema algum. O que pode acontecer se você inverter essas posições é somente a posição do interruptor. Ele pode estar ligado numa posição ou numa outra, ok? Então, que não tem problema se você fizer essa inversão aqui. O que se tem que sempre ficar atento é que a fase vai ser sempre ligada aqui no interruptor. Então, olha só, esse retorno que está aqui no interruptor, ele vai subir e vai ser ligado nas duas lâmpadas. Olha só, olha aqui na imagem, aqui através do fio cinza, não é? Cinza aqui para comandar ou para representar o retorno. Observe que direto do interruptor eu conectei na primeira lâmpada e também conectei na segunda lâmpada. Sendo assim, quando eu acionar esse interruptor aqui, eu vou ligar as duas lâmpadas simultaneamente. Ele vai estar comandando essas duas lâmpadas. Observe que o neutro que vem lá do quadro de distribuição, ele está descendo aqui para a lâmpada 1 e também aqui para a lâmpada 2, porque o neutro vai ser sempre conectado na lâmpada, certo? E esse fio verde e amarelo, que é o fio de proteção, conectado aqui na parte metálica da luminária para fazer um aterramento, né? Para a gente se livrar, por exemplo, de qualquer risco de choques elétricos. Então, é assim que se faz a conexão, né, de um interruptor simples a duas lâmpadas. Tranquilos? Quando a gente acabar esse surto de vírus aí, desse corona, creio eu que deve passar rápido, a gente vai para o laboratório e vamos fazer um experimento, né, na prática, todas essas conexões para que não reste mais nenhuma dúvida, certo? Então, lá no laboratório de instalações elétricas, a gente tem bancadas para fazer todo tipo de ligação. Bom, dando sequência, eu tenho aqui o diagrama multifilar e o diagrama unifilar para representar essa ligação, né, de um único interruptor a ligar duas lâmpadas. Então, vamos focar no diagrama unifilar, porque é o diagrama que vai apresentar ou que vai aparecer mais nos projetos elétricos. Então, olha só, aqui meu quadro de distribuição, onde está passando pelo meu eletroduto uma fase e um neutro, do circuito 1, né? E aqui eu tenho a representação das minhas duas lâmpadas, lâmpada 1 e lâmpada 2, certo? Então, olha só o que está descendo aqui para o meu interruptor, né? É uma fase e dois retornos.
Aí veja bem que aí pode causar uma dúvida, né? Porque olha só, uma fase e 2 retornos. E esse interruptor aqui, ó, ele está representado por duas letras, A e B. Indica isso aqui, que isso aqui não é um interruptor simples como foi apresentado logo acima. Na verdade, esse interruptor aqui é aquele interruptor que tem duas seções, ou seja, são uma caixinha com dois interruptores simples. Um que eu estou chamando do A e o outro da letra B, certo? Então, aqui, por esse diagrama unifilar, o interruptor A vai ligar a lâmpada A e o interruptor B vai ligar a lâmpada B, certo? Que é diferente dessa ligação aqui que eu apresentei. Um único interruptor ligando duas lâmpadas. Aqui nesse exemplo eu aperto no interruptor, eu ligo as duas lâmpadas de uma vez. Para esse diagrama unifilar aqui, ó, aqui eu tenho dois interruptores, certo? De seção simples, onde um liga uma lâmpada e o outro liga a outra. Como é que eu sei isso? Observando o diagrama unifilar. Observe que aqui vem uma fase, que é direto nesses interruptores, e eu tenho dois retornos, um para o interruptor A e o outro para o interruptor B. Tranquilos? Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí que eu respondo. Bom, dando sequência, como é que seria a ligação de uma tomada, né, de 3 polos? São essas tomadas padrões que a gente tem aí nas nossas residências. Então, vamos observar aqui na imagem que eu tenho, vindo aqui por esse eletroduto, 4 condutores, né? Eu tenho aqui um retorno, representada aqui pela cor cinza, eu tenho uma fase representada aqui pela cor vermelha, eu tenho um neutro representado aqui pela cor azul e eu tenho um fio de proteção ou aterramento representado pela cor verde e amarelo. Para tomadas, né, principalmente essas aqui, ó, com 3 polos, que é o nosso padrão brasileiro, como são 3 polos, eu preciso de 3 condutores. Então, para tomadas vai ser fase, que é o fio vermelho, neutro, que é o fio azul, e o proteção, que é o fio verde e amarelo. A única observação aqui que é importante, né, ver, né, e é importante ressaltar, que o pino aqui do meio, ó, da tomada, esse tem que ser o aterramento. Então, o aterramento tem que vir no fio, no ponto aqui do meio, no ponto central. Então, não esquecer de fazer essa ligação, o aterramento no ponto central. Os outros dois é para ligar a fase e o neutro, certo? Bom, dando sequência aqui, a gente está vendo aqui um diagrama. Deixa eu só pôr a câmera aqui para o outro lado. Dando sequência aqui, a gente está vendo o diagrama unifilar para representar a ligação de uma tomada, né? Então, aqui, ó, meu quadro de distribuição. E pelo meu quadro de distribuição, como eu tenho uma tomada de 3 polos, eu preciso de 3 condutores, ó, uma fase, um neutro e uma proteção. Então, esses 3 condutores aqui, eles vão descer diretamente para a tomada. Observe aqui o símbolo da tomada, que é um triângulozinho. E como esse triângulozinho aqui está com 2 cores, isso aqui é uma tomada, como vocês já devem saber, porque já estudaram essa parte de simbologia. Isso aqui é uma tomada intermediária, ou uma tomada média, certo? Então, olha só, ó, fase, neutro e terra, proteção. Tranquilo? Então, o diagrama unifilar para representar uma tomada é bastante simples, é só ter o símbolo da tomada e pelo eletroduto descem 3 fios, 3 condutores, fase, neutro e proteção. Não tem segredo e é bastante simples fazer a ligação de uma tomada.
certo? Aqui é um exemplo de uma ligação de uma lâmpada conjugada com a tomada de 3 polos, né? É bastante comum a gente ver nas residências onde se tem um interruptor e logo abaixo uma tomada, ou até mesmo na mesma caixinha ter a tomada conectada junto com o interruptor, né? Então, bastante atenção aqui nessa ligação, né? Porque tem erros aí onde eu verifico que a norma proíbe, né? Por exemplo, a NBR 5410 diz que você tem que separar os circuitos de iluminação e de força, no caso aqui tomadas, né? Então, se atentar aqui para que a fase que vai descer aqui para ligar o interruptor não pode ser a mesma fase que vai ser conectada na tomada, né? Então, não é recomendável fazer esse tipo de conexão. Embora na imagem aqui esteja parecendo que está na mesma ligação, não é? No diagrama unifilar, mais adiante que eu vou mostrar, esses circuitos eles têm que serem separados, né? Ou seja, não se pode ligar a fase ou a mesma fase aqui no interruptor e na tomada, certo? A 5410 não recomenda que você faça isso. Então, observe aqui que o neutro na tomada, fio proteção, né? Também aqui na tomada. Tranquilos? Então, para olhar aqui o diagrama unifilar, acho que dá para ficar mais claro essa situação que eu acabei de levantar. Observe aqui o quadro de distribuição, onde eu tenho 2 circuitos passando, ó, circuito 1, circuito 2. O circuito 2 é para tomada, né? Como é que eu sei que o circuito 2 é da tomada? O número 2 aqui, eu tenho o símbolo aqui da tomada e tenho o número 2. Então, esse circuito 2 é um circuito de força, é o circuito para essa tomada aqui. O circuito 1 é o circuito de iluminação. Como é que eu vou saber que o circuito é de iluminação? Porque eu estou vendo o número 1 aqui também no símbolo aqui da lâmpada, certo? Então, eu tenho 2 circuitos. Para tomadas, observe que eu sempre vou ter esses 3 fios aqui, esses 3 condutores, fase, neutro e terra. Então, essa fase, neutro e terra do circuito 2 vem por esse eletroduto aqui e vai chegar na minha lâmpada, né? Então, observem aqui, ó, fase, neutro e terra. Bom, como eu tenho o mesmo eletroduto aqui, ó, descendo aqui, onde eu vou ter um interruptor e logo abaixo uma tomada, nesse mesmo eletroduto eu vou utilizar para passar o circuito 1, ó, que é principalmente essa fase aqui, ó, tá vendo? A fase sempre conectada no interruptor. Então, observe aqui por esse eletroduto está descendo fase e neutro do circuito 1, fase e retorno do circuito 1 e fase, neutro e terra para o circuito 2, certo? Então, do circuito 1 é conectado apenas no interruptor, a fase e o retorno, e para o circuito 2 é conectado apenas na tomada. Então, fase, neutro e proteção. Observe que as fases, né, elas têm, esses condutores têm um dimensionamento diferente. Isso aí a gente vai aprender mais adiante como fazer esse dimensionamento desses condutores. O que a gente está aprendendo aqui é fazer esse tipo de ligação e representar em um diagrama unifilar. Então, o que eu quero que vocês aprendam com a aula de hoje é fazer essas conexões e representar através de um diagrama unifilar. Mais à frente, a gente vai aprender a fazer o dimensionamento desses condutores. Okay? Então, o importante aqui é saber que a fase que vai ser conectada aqui nesse interruptor não vai ser a mesma que vai ser conectada na tomada. São circuitos diferentes, né? Representados aqui pelos números 1 e 2. Observe aqui, ó, nessa parte de cima, nesse eletroduto, que o circuito 2 não passa para cá, porque o circuito 2 é da tomada, ele desce para cá, a tomada está aqui embaixo. E o circuito 1,
como eu tenho uma iluminação aqui, ó, ele tem que passar para cá o quê? Ele tem que passar para cá o neutro e o retorno do meu interruptor. Neutro e retorno. Observe que tem uma fase aqui passando do circuito 1, mas provavelmente é porque isso aqui é só um trecho de um diagrama unifilar. Teria mais lâmpadas para cá para que essa fase fosse conectada em um outro interruptor, né? Mas lembrando que eu já comentei aí na aula anterior que a fase nunca pode ser conectada na lâmpada, certo? Então essa fase aqui que está passando aqui nessa imagem, se fosse só ter essa lâmpada aqui, ela não deveria estar aqui. Certo? Então, se ela está aqui, é porque provavelmente aqui tem mais trechos, tem mais eletrodutos, tem mais circuitos nesse projeto, onde eu preciso conectar essa fase 1. Certo? Mas se for só para olhar para essa lâmpada, essa fase não poderia estar aqui. Alguma dúvida? Qualquer coisa, me chama lá no Zap. Bom, uma coisa que é bem comum, né? Puxar a câmera para cá. Em uma residência, é o interruptor paralelo. O que seria esse interruptor paralelo? Aqueles interruptores que são bastante utilizados em escadas, em quartos, né? onde eu posso comandar a lâmpada de 2 interruptores diferentes. Eu posso ligar a lâmpada ou desligar por esse interruptor aqui, como também eu posso ligar ou desligar a lâmpada por esse interruptor aqui. Então é bastante utilizado principalmente em escadas, onde no começo da escada você pode acionar uma lâmpada lá no início e lá no fim da escada, quando você subir, por exemplo, você pode desligar a lâmpada. Também em quartos, né, bastante utilizado. Logo no início da porta eu tenho um interruptor onde eu posso ligar a minha lâmpada. E quando eu deito na cama, por exemplo, na cabeceira da cama, eu posso colocar um interruptor para desligar ou ligar também essa mesma lâmpada, certo? Então o interruptor paralelo, ele tem essa aplicação, né? E a ligação dele é um pouco diferente do interruptor simples. Primeiramente, pela própria estrutura, né? Observe que o interruptor paralelo ele tem 3 pinos, ele tem 3 terminais, enquanto o interruptor simples tem apenas 2, certo? Então, e o interruptor paralelo ele tem que ser utilizado em par, né? Então eu tenho que ter sempre 2, certo? Então a ligação ela pode ser feita observando essa imagem aqui. Veja bem, ó. Em um interruptor, eu vou descer o fio fase, que é esse vermelho aqui, vou fazer essa conexão. E nos outros 2 terminais, 2 retornos. Olha só, olha o diagrama unifilar aqui, olha esses símbolos, fase, retorno e retorno. Ok? Então, a fase desce direto para um terminal do interruptor e os outros 2 vão receber retornos. Certo? Então, o que eu vou fazer com esses 2 retornos aqui? Ó? Eu vou passar diretamente para o outro interruptor. Certo? Se você acompanhar aqui, ó, na imagem aqui, ó, tá vindo para cá uma e o outro tá vindo para cá. O terceiro pino aqui desse interruptor paralelo é um outro retorno que vai ser conectado na lâmpada. Tranquilos? Então, assim, é bem simples a ligação do interruptor paralelo. Em um interruptor, eu conecto a fase e 2 retornos. Esses 2 retornos eu ligo diretamente a 2 pinos aqui desse interruptor. E o terceiro pino, ou terceiro terminal desse interruptor, eu vou conectar direto na lâmpada, certo? Então, se vocês observarem o diagrama unifilar, ó, aqui ó, são 3 retornos e aqui fase e 2 retornos. Então, é assim que se liga. E sempre
não esquecer o neutro direto na lâmpada. O neutro direto na lâmpada. Assim, fazendo essa conexão, né, você pode ligar ou desligar a lâmpada em qualquer um dos botões, certo? Em qualquer um dos interruptores. Uma coisa importante aqui nessa ligação, nesse tipo de ligação, é essa conexão aqui. Olha só. Um interruptor paralelo, ele tem esses 3 pinos. Se você não tomar cuidado na hora de conectar a fase aqui no local correto, o que vai acontecer? Pode ocasionar alguns probleminhas que eu já verifiquei em vários exemplos, em várias casas, onde às vezes eu ligo ou a pessoa vai ligar a lâmpada em um interruptor e no outro ele não consegue desligar. Ou vice-versa, às vezes liga num, desliga no outro, mas não consegue ligar novamente no outro. Então fica com algum tipo de problema se você não fizer essa conexão correta, né? E qual seria a conexão correta? O interruptor paralelo, se você olhar atrás do interruptor ele tem 3 pinos. E você vai conectar a fase sempre no pino do meio. Se você conectar a fase aqui no pino do meio, não vai ter problema. Esses outros 2 retornos você vai levar para o outro interruptor. E no outro interruptor, no pino do meio também, sempre no pino do meio, você vai ligar direto na lâmpada. Então, o pino do meio sempre direto na lâmpada, certo? Observe aqui o pino do meio direto na lâmpada. O pino do meio, sempre a fase. Uma outra dúvida que é bastante comum entre os alunos é: professor, eu posso ligar a fase aqui no pino do meio desse interruptor e os 2 retornos aqui e aqui o seu outro retorno para direto na lâmpada? Pode também fazer isso. Não existe uma ordem onde a fase tem que ser conectada nesse ou a fase tem que ser conectada nesse. Você pode conectar a fase tanto nesse quanto nesse, ok? Então não tem problema. O bom é verificar a questão de otimizar custos, né? Por exemplo, sempre conectar a fase no que tiver mais perto do seu quadro de distribuição. Tranquilos? Então, olha só, representando um diagrama unifilar, eu tenho essa imagem aqui para um interruptor paralelo. Olha só, do seu quadro de distribuição, né? Vem o circuito 1, fase neutro. Para um interruptor paralelo, como é que eu sei que isso aqui é um interruptor paralelo? Pela bolinha preta, a bolinha toda pintada. Então, isso aqui é um interruptor paralelo, certo? Onde eu venho descendo aqui uma fase e 2 retornos. Esses 2 retornos, eles vão ser conectados a esse outro interruptor aqui, ok? E o terceiro retorno, que está representado aqui pela essa letrinha A, vai ser conectada direto aqui na lâmpada. Certo? Olha, essa apostila da Schneider, ela está com bastante erros, né? Então, sempre estou recomendando vocês a tomarem cuidado. Observe aqui, ó, sempre o 1 e o 1, aqui 1 e 2, aqui já tem um 3 e um 4. Então, assim, tomem cuidado com esses errinhos, né? Para não, na hora que estiver estudando, não fazer qualquer coisa errada, né? Então, o que seria o certo? O certo seria, se eu estou levando aqui, se eu estou chamando aqui de 1 e 2 os retornos, aqui teria que ser o retorno 1 e 2, certo? Porque eu estou ligando esse 1 e 2 aqui, a esse interruptor, está descendo 1 e 2. E o A direto na lâmpada, certo? Então, tome cuidado com isso aí. Então, resumindo, aqui é o diagrama unifilar de uma conexão de um interruptor paralelo. É bem simples. Também no laboratório a gente pode fazer um experimento desse tipo. Mas à frente eu vou recomendar também para vocês um site onde vocês podem estar fazendo esse experimento aqui
virtualmente, ou seja, como se estivesse fazendo na prática, né, lá no laboratório, mas só que é virtualmente. Então é bem didático, daqui a pouco eu vou explicar como é que utiliza. Vocês podem estar fazendo essa conexão de um interruptor paralelo, um interruptor simples, e tem vários outros exemplos lá. É bem intuitivo e é bem simples de utilizar esse laboratório virtual. Daqui a pouco eu passo o link para vocês acessarem. Tranquilos? Ligação de lâmpadas comandadas de 3 ou mais pontos, né? Então esse aqui é um exemplo que a gente não vê muito em casa, mas em hotéis, em grandes corredores a gente tem esse tipo de conexão, né? Um interruptor intermediário é um interruptor onde eu tenho, por exemplo, 3 pontos para fazer a ligação de uma lâmpada, né? Não sei se vocês já observaram, por exemplo, às vezes tem até em quartos de hotéis que tem um interruptor logo na porta e tem 2 interruptores, um de cada lado da cama, das cabeceiras da cama, para fazer ligar ou desligar a lâmpada de qualquer um interruptor. Ou seja, uma ligação desse tipo, eu posso ligar a lâmpada tanto nesse interruptor, ligar ou desligar, eu posso ligar ou desligar a lâmpada aqui com esse interruptor, e eu posso ligar ou desligar a lâmpada também nesse interruptor. Isso aí se chama uma ligação comandada por 3 ou mais pontos, né? Então a diferença do interruptor intermediário para o interruptor paralelo é que o paralelo ele tem 3 terminais aqui, como vocês já viram anteriormente. O interruptor intermediário ele tem apenas, ou seja, ele tem 4 pontos representados aqui nessa figura. Vocês podem observar aqui os 4 pontos do interruptor intermediário. Bom, então como é que seria feita essa ligação, né, com esse interruptor intermediário? Lembrando que o interruptor intermediário eu tenho que ter um par também de interruptores paralelos. Então veja bem, olha aqui o diagrama unifilar onde está descendo uma fase e 2 retornos. Então, a fase conectada aqui no pino do meio, os 2 retornos vão ser conectados nesse interruptor intermediário. Aí tem que ter cuidado aqui nessas conexões, né, que daqui a pouco eu explico mais com detalhes. E os outros 2 aqui, eles vão ser, os 2 retornos, eles vão ser conectados aos 2 retornos do interruptor paralelo. E o pino do meio aqui desse interruptor paralelo ele vai ser conectado direto aqui na lâmpada. Tranquilos? Então olha só pelos diagramas aqui, ó, pela essa simbologia, ó, para aqui, ó, descendo aqui nesse interruptor eu tenho uma fase e 2 retornos, descendo aqui para esse interruptor 4 retornos e descendo aqui para esse interruptor eu tenho 3 retornos. Então olha a quantidade de retornos utilizados. Né? Então, apenas uma fase e vários retornos. Então, tomar cuidado nessas ligações, senão acontece aquele mesmo tipo de problema, ligar num canto e não poder desligar no outro, ou vice-versa. Né? Então, tem que fazer essa conexão corretamente. Como eu expliquei, no interruptor paralelo, sempre aqui ó, tem que tomar cuidado com o pino do meio, e no interruptor intermediário, sempre fazer essa conexão aqui cruzada. Olha só, se você seguir aqui na imagem, ó, esse retorno ele é conectado aqui nesse primeiro pino e esse outro retorno, olha aqui na imagem, é conectado aqui nesse outro pino aqui, ó, sempre cruzado aqui. Mesma coisa com esses dois, vão ser conectados nesses dois aqui, ó. Senão ocasiona uma ligação errada. Ok? Isso aqui também é um esquema equivalente que vocês podem estar observando aqui, né, de ligação. Mas vamos lá para o diagrama unifilar, que é o que nos interessa. O diagrama unifilar, olha só, o quadro de distribuição. Eu tenho aqui, vamos identificar os símbolos apresentados aqui na imagem. Quadro de distribuição, interruptor paralelo, olha só, bolinha preta, interruptor intermediário, bolinha preta e branca, e a minha iluminação, certo? E como é que seriam feitas essas ligações?
olha só, fase neutro, vai vir por esse eletroduto, o neutro vai ser direto logo aqui na lâmpada, né? Não existe neutro descendo aqui para os interruptores, então esse neutro do quadro de distribuição ele vai ser conectado diretamente aqui na lâmpada. Para o primeiro interruptor aqui paralelo, observe que vem a fase, né? Como eu mostrei na figura anterior, ó, fase direto aqui, ó, lembrando aqui no pininho do meio, e 2 retornos. Esse retorno 1 e 2 aqui, ó, desse interruptor paralelo, eles vão vir direto para onde? Para o interruptor intermediário. Olha só aqui, 1 e 2, eles estão descendo aqui para o interruptor intermediário. Lembrando que esse interruptor intermediário ele tem 4 pinos, 4 terminais. Então, vai sair mais 2 retornos, que eu estou chamando aqui de 3 e 4. Para onde? Para ser conectado no interruptor intermediário aqui da direita. Lembrando sempre da figurinha anterior, né? E o retorno final, que é aquele pininho do meio, vai ser, que é representado aqui pela letrinha A, vai ser conectado direto na lâmpada. Então, é bem simples, né? Fase 2 retornos, aqui são 4 retornos e aqui são 3 retornos, né? Então, observam com cuidado essa imagem, né? Tenta identificar os símbolos e essas conexões. Então, sempre fazendo um paralelo desse diagrama unifilar com esse diagrama funcional aqui, que aí vocês vão entender como é que faz esse tipo de ligação, certo? Qualquer dúvida também pode entrar em contato aí comigo. Bom, e para tomadas, né? Tomadas é bem simples, já comecei a explicar a vocês aí, ó, ligação de pontos de tomadas. Eu tenho aqui 2 tomadas, então tá descendo aqui fase, neutro e proteção. Para outra tomada também, fase, neutro e proteção. Então é bem simples, né? Tomadas monofásicas, então indica que só tem uma fase. Olha só essas 2 tomadas aqui, representadas por esses símbolos, tomadas médias, né? Fase, neutro e terra, fase, neutro e terra, tudo do circuito 1, ou seja, essas 2 tomadas estão conectadas no mesmo circuito elétrico, né? Então, para tomadas não tem segredo, é bem simples, né? Quadro de distribuição e as tomadas aí conectadas. Aqui mais um exemplo, né? Uma máquina de lavar. Como é que seria a ligação com a tomada? Mesma coisa, ó, fio de proteção, verde e amarelo, o fio neutro e o fio terra. Desculpa, e o fio fase. Fase, neutro e terra. Lembrando que o terra é aqui sempre do meio. É o mesmo diagrama unifilar que eu já apresentei aí. Ok? Agora, qual a diferença de uma tomada, por exemplo, monofásica para uma tomada bifásica, né? Se o seu circuito ele é bifásico, ele indica que ele tem 2 fases, né? Então, é representado aqui por esse símbolo aqui, ó, fase e fase. Então, eu tenho 2 fases aqui passando por esse eletroduto e aqui um fio de proteção, de terra. Então, se eu tenho um equipamento bifásico ou um circuito bifásico, eu preciso representar as minhas fases, né? Quais seriam as fases? Então, para uma tomada dedicada, por exemplo, de um circuito bifásico, eu representaria aqui, ó, em vez de ligar fase e neutro e terra, eu vou ligar fase, fase e terra, ou proteção, entenderam? Então a diferença é que o neutro não vai vir mais aqui conectado na tomada bifásica, vão ser 2 fases e uma proteção, tranquilos? Diagrama unifilar aqui, ó, representado aqui pela imagem, olha só, saindo do quadro de distribuição 2 fases e uma proteção, e vai direto aqui na tomada, ó, as 2 fases e a proteção. Se eu tivesse mais outra tomada aqui, eu poderia conectar minhas 2 fases e outra tomada, né? Então, para identificar que isso aqui é um circuito bifásico, é só olhar no diagrama unifilar e observar que vocês têm aqui, ó, 2 fases, ok? Aqui eu estou com a representação gráfica, né, da fiação de condutores elétricos.
Eu vou passar uma atividade para vocês pela plataforma SEI, onde vocês vão ter que fazer essas ligações, né? Essa etapa aqui vocês já fizeram, de inserir símbolos na planta de uma casa. Por exemplo, se vocês observarem aqui essa imagem, aqui eu tenho alguns símbolos de iluminação, algumas tomadas e alguns interruptores, né? Atente-se para esses símbolos aqui, que não são os símbolos da norma 5444. Isso aqui é um outro tipo de simbologia. E o que eu vou estar adotando para vocês é o da norma 5444, que mesmo que esteja cancelada, a gente vai estar seguindo esse padrão, certo? Então aqui não seria isso aqui é o símbolo de interruptores, mas pela norma 5444 seria uma bolinha pequenininha. Então, tanto para tomadas também, está com a simbologia aqui trocada. Então, o que é que vocês vão fazer como atividade que eu vou passar na plataforma? Com a inserção desses símbolos, né, e com a aula de hoje, onde vocês aprenderam como fazer essas ligações de uma tomada, de uma iluminação, junto ao seu quadro de distribuição, né, fazer essas ligações. Ou seja, por esse eletroduto aqui, ó, que está ligando essa tomada, o que é que deve descer aqui? Como a gente já viu, aqui é uma tomada, então deve descer uma fase, um neutro e um fio de proteção. Então vocês vão desenhar, né, naquela planta da casa de vocês essas simbologias representando essas ligações, certas fiações que a gente chama, vindo do quadro de distribuição e fazendo toda a conexão com os cômodos da casa, tanto para iluminação quanto para tomadas. E lembrando que mais à frente a gente vai usar isso via software. Vamos utilizar um software para fazer esse tipo de ligação automaticamente, né? Mas por enquanto eu quero aí que vocês desenhem mesmo na mão para ver se aprenderam o conteúdo. Tranquilos? Então, bom trabalho e bons estudos aí para vocês.